Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o professor Bruno Baltarejo e, continuando o tema de antes, que a gente estava vendo ontem, a gente vai aprender um pouco mais sobre seleções, sobre recortes dentro do Photoshop. Nessa aula a gente vai aprender como fazer recortes complexos usando um truque simples. Tem truques mais avançados usando canais, não é o foco aqui dessa aula, mas a gente vai ver um truque simples para a gente fazer recortes mais complexos, como esse recorte de cabelo dessa imagem ou dessa imagem aqui. Eu vou pegar as duas para mostrar o passo a passo, fazer primeiro numa, depois na outra, e a gente entende certinho como é que funciona. Então eu vou vir aqui e eu vou primeiro ajustar o balanço de branco, que está um pouco errado. Vou dar uma rotacionada na foto, que dá para ver claramente que está torta, e vou vir aqui em abrir imagem. Daí a gente vai selecionar esse fundo. Para fazer isso, a gente quebra o cadeado, vem aqui em Select, Color Range, e escolhe aqui a cor do fundo. Se a gente quiser mais tons, a gente segura o Shift com o sinal de mais. E aqui a gente tem a tolerância. Tá vendo? Bom, a gente não pode forçar muito, porque senão ele começa a comer o cabelo. E nem pode colocar pouco, porque senão a gente não vai recortar o suficiente aqui. A gente vai achar um meio termo, no qual a gente acha que seja o suficiente, e a gente dá um OK. Feito isso, você dá um Alt-clique, quer dizer, só clica aqui na máscara, com o Alt, que nem eu estava comentando, e daí você vai ter esse recorte base. Dá um Alt-clique na máscara para ver a tela cheia. E a gente vai pegar o pincel na cor branca. E daí a gente pode apagar tudo que tem aqui na imagem que a gente sabe que deveria estar branco. Que deveria não estar translúcido, aparecendo completamente. Aconselho não ter hardness nesse caso. Para que você não pinte sem querer sobre a área preta. Para que você saiba exatamente o tamanho do seu pincel. E ele fique corretinho na área que você quer. Tá? Então eu vou pintar aqui assim com o pincel sólido. E vou dar uma pintada aqui rapidinho, para vocês perceberem o resultado. Não pinta ainda nas áreas mais difíceis, só que na área mais fácil, e eu vou ensinar um truque para corrigir a área mais difícil de uma maneira rápida, tá? Então a gente só vai pegar aqui na área que é óbvia, que a gente sabe que é para devolver, que a gente sabe que branco devolve a imagem, preto apaga, então só pinto aqui de branco nessa região que é mais fácil de entender. Beleza, isso já garante um recorte razoável, tá? Aqui a gente ainda vai ter que fazer um acabamento, mas garante um recorte razoável. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui de normal para soft light ou para overlay. Nessa parte dos blending modes do pincel, quando ele está ativo, você só consegue pintar sobre o cinza. Por exemplo, eu tenho a cor branca e se eu pintar na parte preta, ele não faz nada. E se eu pegar aqui a cor preta e eu pintar na parte branca, ele também não faz nada. Agora, se eu escolher qualquer uma dessas duas cores, mas pintar na parte cinza, ele pinta com a cor que você escolheu. Viram? E aqui eu resolvi rapidão. Eu vou fazer o mesmo aqui nessa bordinha. E aqui eu não sei se você consegue perceber que está um cinza escuro. Eu vou mudar para preto. E daí eu apago aqui de vez, recortando perfeitamente aqui esse fundo. Eu vou aumentar meu pincel. Dar uma passadinha aqui sim de leve. Não força muito, porque senão aqui vai começar a ficar meio duro o recorte. Até acho que já forcei demais, deixa eu voltar um pouquinho. E daí eu vou pintar aqui assim mais afastado. Aqui dessa vez vale a pena usar um pincel com hardness de leve. Aí, daí eu vou dar uma pinceladinha aqui assim em volta. Beleza. Um pouquinho aqui assim. E acho que assim tá ótimo. Daí só aqui no braço dela ficou uma falha. Eu não sei se você consegue perceber. Mas a melhor maneira de eu perceber essa falha vai ser voltando para a imagem. Pegando aqui o pincel, branco revela. Tenho que tirar do overlay, senão ele não vai continuar mais recortando. Ele vai fazer só no cinza. Diminuo o tamanho do meu pincel. Hardness eu quero de volta, alto. E daí eu dou uma retocadinha aqui assim de leve, pintando de branco. Aqui com um mouse ou uma tablet vai ser mais fácil, não tente fazer isso com o touchpad do notebook. O ideal é que você use uma tablet. Tablet é aquelas da Wacom, tá? Mesa digitalizadora. Vou pintar aqui assim. Não precisa ficar perfeito na roupa original, tá? Mas que fique realista, que é a parte do braço dela. Acho que assim tá bom. Ctrl 0 pra gente ver a tela cheia. E daí eu vou aplicar alguma imagem atrás só para ilustrar. Sei lá, esse fundo aqui. Só arrastei ele ali pra dentro. Dou um OK. Arrastar aqui para aumentar o tamanho. Enter. Jogo na camada de baixo. E vocês já conseguem ver como o recorte fica muito bom. Obviamente tem que fazer uma composição.
Aqui dá pra ver como no cabelo tem uma luz clara e o fundo que eu joguei é escuro, mas aqui é mais pra vocês terem uma ideia de como ficou bem recortado. Daí o resto seria truques de composição, fazendo o acabamento, que não é o foco dessa aula. Vamos ver aqui no outro exemplo. Esse é até mais fácil. Vamos abrir ele dentro. Dou um abrir imagem. Poderia ter feito o balanço de branco e assim por diante, mas vou abrir aqui direto só para ilustrar. Quebro o cadeado, venho em selecionar, Color Range, seleciono aqui o fundo, Shift para pegar mais áreas, defino aqui no Fuzziness uma tolerância que vai ser boa o suficiente, dou um OK. Feito isso, dou um Alt-clique aqui para aplicar a máscara, e daí eu poderia retocar dando um Alt-clique para ver a tela cheia. Então eu vou pegar aqui o pincel na cor branca, pintar aqui onde ficaram as falhinhas. Nesse caso aqui eu não preciso pintar com overlay, porque não tem nada cinza. Talvez aqui tenha um pouquinho. Deixa eu mudar aqui para preto em overlay. Dá uma passadinha aqui assim de leve. Acho que assim é o suficiente. Volto aqui de volta para normal. Alt-clique para ver a tela cheia. E daí para fazer um acabamento melhor, deixa eu aplicar de novo um fundo. Usar o mesmo que eu usei da outra vez. Eu vou variar, vou pegar aqui agora um céu. Arrastei aqui para dentro. Como ele é um negativo, ele abre o Camera Raw. Só vou dar um OK para validar. Dou um Shift clique e arrasto. E vou dar um Enter. E devo jogar para a camada de baixo. Daí para fazer um acabamento na borda do cabelo, você dá um duplo clique na máscara e vem em Mask Edges. Nesse Mask Edges, você tem aqui uma borda automática, que ele vai fazer uma borda aqui por toda a imagem. Na verdade, você pode usar isso, ou você pode pegar o pincel aqui do lado, e você definir o que é a borda da imagem manualmente, pintando sobre a região onde vai ser a borda da imagem. Então, eu quero pintar sobre essa região, que é o cabelo, e onde eu pintar ele vai fazer um acabamento um pouquinho melhor. Vocês conseguem perceber que dá uma pequena melhorada ali no acabamentinho aqui do cabelo. Então eu vou dar mais uma pinceladinha aqui assim. Bastante aqui nessa região mais complexa. Quando eu soltar, ele faz um cálculo aqui o melhor possível para tentar retocar a imagem. Onde ele errar, você pode vir aqui com o Alt e só tirar. Seria uma pincelada normal, ele inclui na seleção, com o Alt ele exclui dessa seleção. Bom, feito isso, ele ficou um pouquinho suave, eu posso vir aqui aumentar o contraste. E daí ele contrasta mais o recorte, não ficando tanto essa parte suave. Também posso usar aqui o Feather, se eu quiser deixar mais suave, em vez de menos suave. E o Descontaminar Cores para remover essa coloração que tem aqui. Que ele tenta dar uma tirada dessa coloração. Vocês conseguem perceber? Esse aqui já vai ajudar bastante, esse Descontaminar Cores. Bom, feito isso, dá para fazer mais um acabamentinho aqui. E o que eu percebi que faltou esse pedaço. Eu vou dar um OK. E daí eu posso agora só fazer essa área. Como eu estou usando uma máscara, eu posso retocar essa máscara quantas vezes eu precisar. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na seleção rápida. E dessa vez só selecionar aqui com a seleção rápida. Seleciono minha máscara, pincel na cor preta, preto apaga e eu removo dessa região. Aí só faltaria agora fazer um acabamentinho de cor. Só antes do retoque de arestas, antes de eu usar essa opção do Mask Edges, que seria que é o refinamento de arestas aqui, Refine Mask, tá? Aqui vai estar como máscara de arestas em português e aqui como refinamento de máscara. E ó, antes, depois. Não está perfeito, ainda dá para fazer umas melhoradinhas, mas para uma aula básica dá para ver que dá para fazer um efeito muito bom. Eu vou aplicar o mesmo nessa imagem, Mask Edges, vou aplicar aqui um geralzão mesmo, de 2 pixels, ligar o Descontaminar Cores um pouco e aumentar ele aqui um pouquinho. Para essa imagem não vai fazer tanta diferença, já estava bom inicialmente. Seria só mais um acabamentinho mesmo de tratamento de cor, dá para ver como ele não combina tanto com o fundo. Eu poderia, talvez, duplicar essa camada aqui. E numa das versões, pegar aqui o pincel, selecionar a imagem, não a máscara, um pouco de cor escura do fundo, num flow baixo, e dar uma pintadinha da cor do fundo sobre o cabelo. Tem que ser um flow baixo mesmo, tá? Vocês viram que deu pincelar aqui de leve e já sobrepus o cabelo todo. Ó, tem que ser bem baixo. Estou dando uma escurecidinha assim de leve, porque o fundo era mais escuro. E daí eu só pinto aqui sobre o cabelo dela, para dar uma leve escurecidinha aqui assim.
tá? Essa é uma das estratégias que você poderia utilizar, além do tratamento de cor, que já vai fazer melhorar bastante. Bom, o foco dessa aula era a máscara para fazer seleção de cabelos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula para ver daí como fazer máscara recorte usando a ferramenta caneta. Até breve!